Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva um número espetacular de Show Mais 2892. São mais de 6 mil convidados, mas se é um convidado para o programa, tinha que ser 2.892 convidados. Não, o Show Mais já passou por várias fases. Nós já tivemos show mais de 5 convidados, de 4 convidados, de 3 convidados, e eu faço uma média para chegar no número de 6, 7 mil convidados durante esses anos todos. Ah, esses anos todos? Quantos anos? Não se esqueça, no próximo dia 15, primeiro, aliás, não 15, no próximo dia 1º de abril, bem no dia da mentira, agora que está chegando, nós vamos completar 15 anos no ar. Graças à interação de vocês que usam todas essas plataformas para entrarem em contato com a nossa produção. Vamos para o tema desta noite, que é treinamento para empreendedores. Se é uma palavra que todo mundo fala e comenta, é empreendedorismo. Vamos destrinchar, vamos saber realmente o que é. Como é participar disso? Se pode, a gente pode entrar, tem que tocar campainha, bater palma, enfim. Nós estamos aqui com o especialista em empreendedorismo. Eu pediria uma salva de palmas para o Vitor Okuma. Aí, Vitor, obrigado por ter vindo. Prazer muito grande em recebê-lo. Show, brigadão. Antes de saber o que é empreendedorismo, conta a sua história. Você estava andando um dia pela rua, assoviando, e de repente você falou, você é empreendedor? Então, na realidade, a minha carreira foi totalmente técnica, né? Até chegar a ser um empresário, ser um empreendedor, eu passei por multinacionais, né? E na realidade eu nunca imaginei ser um empreendedor, nunca passou pela minha cabeça, porque minha educação, a minha formação, ela foi totalmente tradicional. O que você fazia nessas empresas antes? Eu era técnico em mecatrônica. Comecei pelo Senai, fazendo vários cursos técnicos quando eu era criança, adolescente. E aí entrei na... Você é um cara cabeça, então? Você gosta de física, química? Não, era mais uma área mais técnica mesmo, mecânica industrial, ferramentaria, técnico mecatrônica, e entrei numa montadora, né? Logo quando adolescente, com 15 anos, consegui entrar numa montadora. E era um sonho meu até entrar, né? Porque aí eu vi que não era muito o que eu pensava, o que eu imaginava, né? Que talvez a minha vocação fosse outra. Então, até então, nunca tinha me passado pela cabeça ser empreendedor. É porque tem que experimentar, né? Tem. Bastante. Eu acho que você falou uma palavra certa, né? Eu acho que o começo de tudo é a experimentação, né? No empreendedorismo tem muito disso, né? A validação, colocar em prática. Então, acho que desde de quando eu era quando eu era adolescente, né? Sempre busquei cada vez mais buscar a minha carreira de uma forma que... Aí você foi focando. Fui focando cada vez mais. Aí fiquei um tempo na montadora e depois de um tempo eu vi que não era de fato a minha vocação e que eu deveria sair e buscar, correr atrás dos meus sonhos, né? Não, com certeza. Eu sempre conto aqui, antes de eu ter o primeiro emprego em rádio, que foi aos 14 anos, eu fui tentar trabalhar numa empresa também, numa indústria. Eu não gostei de nada, cara. Eu fui lá, não gostei nem das tapadeiras que separavam. Sabe que antigamente tinha muita tapadeira, né? Uhum. Não vou nem entrar em detalhes. Não gostei de nada. Voltei horrorizado. Agora, foi bom, porque em indo lá, eu tive certeza absoluta que eu não queria nada daquilo e nem coisas semelhantes. Tá certo. Que o meu negócio era rádio mesmo, entendeu? Aí isso me fez um bem danado. Não, com certeza. E hoje eu olho para a minha carreira, eu vejo que fez total sentido para a minha evolução, né? Adquiri muita maturidade, convivendo com pessoas mais velhas, com o sistema de uma empresa muito grande. Então, de fato, isso fez muito sentido para a minha vida e hoje me forma como um profissional mais completo, né? Essa experiência, essa bagagem que eu adquiri dentro dessa empresa. Aí quem está em casa, o Vitor, fala, não, tudo bem, já entendi. E aí, o que eu faço? O que eu faço amanhã? Eu acho que, assim, para quem quer começar a empreender, no caso, acho que toda empresa, o empreendedorismo basicamente é a capacidade de resolução de problemas. Toda empresa, ela nasce para solucionar um problema da população, Então, eu acredito que, assim, a pessoa quer começar com algum negócio, novos negócios, ela tem que focar num problema. Porque o problema, ele acaba sendo uma oportunidade para você solucionar. Acho que qualquer bom negócio começa solucionando o problema das pessoas.
Então, mas aí você entra numa empresa que já está com os seus planos concretizados e procurando trabalhar em cima de um certo protocolo. Como você vai entrar e mudar alguma coisa? Você precisa de tempo para ganhar confiança, inclusive. No caso, se você entrando dentro de grandes empresas para trabalhar, a gente chama isso mais de intraempreendedorismo, né? Intraempreendedorismo, que é um empreendedor que trabalha mesmo em grandes empresas, mas que está lá também para solucionar problemas dessas empresas. E conforme o passar de tempo, ele vai adquirindo competências, mostrando habilidades e capacidade de resolução desses problemas que essas empresas tenham, né? Tanto no mercado como um todo, quanto também trabalhando dentro de uma grande empresa. Então, um dos primeiros passos é não se contentar com aquilo que está rolando ali no momento. É tentar to improve, né? Melhorar aquilo que está sendo feito e, se possível, dar novas ideias para a empresa. Com certeza, o mercado está em constante mudança, constante evolução. A gente vê bastante disso, das tecnologias impactando a economia tradicional. E eu acredito que cada vez mais isso vai se tornar escalável, né? Muitas empresas hoje estão buscando inovação, buscando tecnologia, jovens com mente empreendedora, e as pessoas têm que se capacitar para isso, têm que buscar desenvolver habilidades para solucionar problemas, né? Mas aí, Vitor, você foi fazer curso de empreendedorismo, você participou de palestras, coisas que atiçaram você nesse setor? Eu acredito que, no meu caso, foi quando eu saí dessa empresa. Eu fui buscar bastante cursos que buscassem meu desenvolvimento primeiro pessoal, curso de liderança, formação como uma pessoa mais com capacidade de liderança, né? E quando eu comecei a entrar nesse mercado, eu vi que tinha um mercado novo, que era o mercado de startups, né? Que são essas empresas hoje com base em tecnologia, com grande potencial de crescimento escalável. E independentemente de um curso mais específico, o que precisa fazer, eu creio que você deve ter feito, é o curso de marketing pessoal. Também. O primeiro produto que você tem que vender é você mesmo. Falou tudo, exatamente. Não é? Eu acho que a pessoa, o ser humano hoje, a gente às vezes não é preparado para se vender, não é preparado para estar numa entrevista de emprego ou num processo seletivo. E eu acho que isso é um desenvolvimento pessoal que tem que começar desde criança, né? Porque nós somos os melhores produtos do mundo, né? Então a gente tem que saber se vender para uma pessoa, para uma empresa, numa entrevista. Claro. Então é extremamente importante. E não fazer economia na hora de se matricular num curso. Aliás, tem uma frase em inglês muito bacana, eu vou me permitir a falar para vocês guardarem, inclusive, é invest in the best yourself. Invista no melhor, você mesmo. Uhum. Não tem coisa melhor para você investir do Totalmente. que você fazer. Conhecimento, então, né? Hã? Conhecimento. E com a estratégia de marketing pessoal, quer saber se portar, saber conversar numa entrevista. Com certeza. Saber vender, é uma expressão chula, mas vender o seu peixe. Verdade. Não é? Com certeza. Grandes investidores para investir hoje em startups, em novas ideias, a primeira coisa que eles avaliam são os empreendedores. Quem está por trás daquele negócio? Qual é a equipe que vai tocar esse negócio para frente? Então, esses são os principais pré-requisitos assim, para essas grandes startups captarem investimento, né? Bom, aí você saiu dessa empresa e você foi fazer a tua própria vida. Fui correr atrás, foi onde eu tinha um escritório na Paulista e comecei a ter contato com esse mercado de inovação. O escritório era do que já? Nessa época, eu tinha um escritório voltado para treinamento e desenvolvimento pessoal, né? Era uma outra empresa. E dessa empresa que eu tinha lá, eu acabei adquirindo conhecimento para estar entrando nesse mercado educacional que eu estou hoje, né? Agora a gente tem a primeira escola de empreendedorismo para jovens e adolescentes do Brasil. E foi conhecendo o mercado de inovação, conhecendo o mercado empreendedor, que a gente entendeu que no Brasil tinha uma necessidade gigantesca da educação empreendedora continuada, né? Então, a gente viu que o mercado educacional não preparava os jovens para empreender, e sim para passar no vestibular, né? Então, isso a gente achou extremamente importante, não levar somente para o mercado universitário, onde existiam várias iniciativas, mas também para a base, né, que era ensino médio, educação fundamental. Então, foi aí que a gente começou a desenvolver nosso modelo de negócio. Agora, qual é a faixa etária que você precisa atingir? Ou a faixa, né, mais ampla? Ou seja, de tanto a tantos anos? Hoje, na nossa escola, a gente pega o pessoal do nono do fundamental até o terceiro do ensino médio, porque a gente entende que é uma fase que eles estão começando a escolher a carreira deles. Isso aí, idade, de quanto a quanto?
14 a 18 anos em média, né? A gente fala 14 é uma 17. idade boa, é engraçado, né? Porque fala alto o coração. Sim, sim. Uma fase de transição. vocação, né? Totalmente, vocação. E a gente busca desenvolver isso neles, né? Porque é uma fase que o ensino médio, eles são preparados para passar no vestibular. Né? Então é extremamente importante prestar atenção que eles precisam desenvolver habilidades para o mercado de trabalho também. E não adianta, né, Vitor? Se a pessoa não for vocacionada para determinada coisa, não adianta. Ele vai se arrastar. Ele pode até persistir por necessidade, Sim. às vezes por falta de iniciativa, Sim, sim. por falta de marketing, de uma estratégia de marketing. Exato. Ele se relaxa, ele se joga, ele se abandona, não é? Se ele não o faz e se concentra, se objetiva, ele não vai parar nesse emprego. Ele vai querer bater certinho, não é, as teclas desse piano dele aí. É isso aí. A gente vê que é uma fase muito difícil, porque é uma das principais escolhas que eles têm que ter, e com 14, 15 anos, que é a escolha da carreira deles, a faculdade que eles vão seguir, né? Então a gente busca mostrar outra realidade para eles, né? Outros cursos, outras profissões que existem, porque de fato eles se baseiam geralmente nas escolhas dos pais. Você acredita em teste vocacional? Claro, claro. Eu acho que são estudos científicos aí que mostram que a pessoa ela tem a tendência de ir para tal área, mas nunca fala tal profissão exatamente. E aí é que tá. Dá um espectro muito grande. Você pode ser isso. Digamos que ele facilita a escolha dele, né, na parte da carreira. Ele sinaliza bem suavemente. Exato. E aí a gente volta para aquela experimentação novamente. Então eles têm que passar por algumas áreas, entender como funcionam essas áreas, para poder escolher a carreira deles também. Mesmo que a gente é uma escola de empreendedorismo que incentiva eles a criarem empresas, mas acima de tudo, desenvolver habilidades para o mercado de trabalho e se preparar para o mercado de trabalho. Então isso é bastante interessante, assim, porque é um momento de escolha para eles que eles têm que buscar se desenvolver cada vez mais. Agora, com a chegança da idosidade, não é? Está se vivendo mais, está se ficando mais tempo no mercado de trabalho, não é? E nada a ver com a aposentadoria, porque você se aposenta e continua trabalhando, você ocupa uma vaga da mesma forma. Você acha que mudou a população que objetiva o empreendedorismo com a permanência dessas pessoas com mais idade no mercado de trabalho? Eles vieram somar, eles vieram dividir, eles vieram incentivar, eles vieram desmotivar? Eu acredito... Desculpa. Pô, toma uma aguinha. A pergunta não foi tão difícil assim, foi? Não, foi não, só engasguei mesmo. A gente vê até um filme hoje em dia... Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo, você tosse sossegadinho, o programa é assim mesmo, programa ao vivo. Vamos para o intervalo então, por favor, por gentileza, por obséquio, isso aí eu aprendi na cartilha dos bons modos. E a gente volta daqui a pouquinho. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta recebendo com muito prazer para o tema Treinamento para Empreendedores, o especialista em empreendedorismo, o Vitor Okuma. Ô Vitor, eu fiz a colocação a respeito do mercado de trabalho, que agora inchou um pouco, não é a chegada, com a permanência de pessoas com mais idade no mercado, primeiro pela necessidade, não é, de continuar tendo um provento, e segundo porque hoje em dia está se vivendo mais mesmo, não é? Antigamente 50 anos era muito, hoje em dia 60 não é nada. Sim, não é? sim. Se isso achatou essas faixas lá para baixo, né? Se está atrapalhando, se está ajudando. Eu vou citar um filme aqui que eu assisti que fala bastante sobre essa questão das pessoas idosas no mercado de trabalho, chama Um Senhor Estagiário, que mostra a realidade de um executivo... Estagiário. Um senhor estagiário. Que ele mostra a realidade de um executivo que passou durante muito tempo por grandes empresas e fez acontecer bastante coisa boa nessas empresas, e ele se aposentou. E aí a vida dele era muito mais calma, não era tão agitada como era, né, quando ele estava no mercado de trabalho e tudo mais. Ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso aqui, né? E ele viu uma chamada procurando estagiários idosos, né?
E ele se recolocou no mercado de trabalho como um estagiário idoso dentro de uma empresa, de uma startup, de uma empresa de tecnologia de moda, assim. E é muito bacana porque mostra a inovação. E ele não era desse setor? Não, totalmente ao contrário. E ele mostra bastante assim a importância das pessoas mais experientes quando ela entra no mercado de inovação, quando ela entra numa empresa de tecnologia também, né? Porque mostra um choque cultural e ao mesmo tempo isso somando cada vez mais para a gestão daquela própria empresa. Então é muito bacana. Choque excitante cultural, né? Bacana, porque a empresa era muito jovem, tinha muitos jovens. Então ele mostra bastante esse choque cultural que de fato contribuiu foi extremamente positivo para aquela empresa. Então isso é bem bacana também. E hoje no mercado de trabalho a gente vê que existem novas oportunidades para quem se aposenta poder empreender ou investir em novos negócios, se tornar um investidor anjo, né, dentro do mercado empreendedor hoje. Bom, agora eu quero saber como é que o filme termina. Ele se dá bem? O que acontece? Se dá bem, continua na empresa e ele ajuda a atual CEO da empresa a fazer uma boa gestão, tanto com relação à parte familiar. Porque é uma troca totalmente muito boa, né? Totalmente. Então ele ajuda a fazer uma gestão familiar e uma gestão dentro da empresa também. Então a empresa decola com a ajuda dele. Bom, vamos voltar para a tua estratégia pessoal de marketing. Aí você resolveu abrir uma escola. Foi. Aí quando eu vi essa necessidade no mercado de trabalho, falava assim que 65% dos jovens entre 15 a 29 anos preferiam empreender do que ter um emprego. E quando a gente fala 15 anos, eles estão ainda no ensino médio. E não tinha nenhuma iniciativa que, de fato, levasse essa educação para eles com base na nova economia. Os empregos estão desacreditados pelo jovem. Ele acha que é marca toca. Muitos empregos estão deixando de existir com o avanço da tecnologia também. Mas só que muitos novos também estão aparecendo, né? Então, muitas empresas têm surgido novas vagas que muitas pessoas não conhecem. Porque essas novas vagas não estão nem na grade curricular das universidades. Então, esse é um momento interessante. O mercado sofrendo uma transição muito rápida e o setor educacional, por mais que seja extremamente excelente, às vezes não consegue acompanhar a velocidade. Então a gente começou a enxergar um pouco disso, tanto na parte universitária quanto nas escolas. E resolvemos oferecer isso para a base, né, para o ensino médio. Então a gente começou a pegar esses adolescentes entre 15, 14, 17, 18 anos. Você falou agente por educação ou você tem sócios? Tenho sócios e investidores. Agente por educação e sócios e investidores também, né? A gente fez um contrato com algumas escolas e nesse momento a gente oferece essa educação dentro das escolas particulares. Interessante. E como é que foi a aceitação por parte do teu alunado? É muito bacana, porque assim, como é algo novo, principalmente se tratando de adolescentes, eles nunca tinham visto nada do tipo, é um choque cultural bem bacana também, porque foi um momento que o país estava em crise, muitos pais estavam perdendo o emprego e eles enxergaram nos próprios adolescentes uma oportunidade para investir neles, como você tinha dito, investir em conhecimento, para que eles pudessem ter um futuro melhor, né? E a aceitação dos adolescentes foi muito boa e o desempenho deles quando a gente mostrava isso para o mercado também, porque todo final de módulo a gente faz um evento apresentando os projetos que eles criaram. O que é um módulo? Nossa metodologia tem 18 meses, são divididos em 3 módulos, ou seja, um semestre cada módulo, né? No final de cada módulo, eles apresentam isso para investidores, todo o projeto que eles desenvolveram durante aquele semestre. Um grupo, dividido em grupos. Exato, são grupos que a gente chama que são, eles criam startups, né, para solucionar problemas reais de mercado e apresentam isso para investidores reais. 2 perguntas numa só. Como esses jovens chegam até você? Como é que você faz essa divulgação? E segundo, como os empresários vão pescar esses jovens na escola de vocês? Legal. Vou responder pela segunda. Esse evento, ele atrai bastante, ele é aberto, né? Então a gente chama empresários, investidores e muitos outros empreendedores vão também para a plateia, para assistir o evento. Gira em torno de 150, 250 pessoas, todo semestre a gente faz. Então, quando eles apresentam os projetos, eles têm visibilidade perante os empresários, né? Então muitos deles já receberam proposta de emprego por esses empresários para estar nessas empresas. Eles mesmos apresentam? Eles apresentam os projetos. É escolhido um para apresentar? Exato, um por grupo, que a gente chama que é o cara mais comercial da equipe, né? Uhum. Ele vai lá e apresenta de fato o produto, o serviço dele, que ele está solucionando o problema no mercado, né? E a primeira pergunta, qual era? Desculpa.
Como eles ficam sabendo? Como eles ficam sabendo? A gente tem parceria com escolas particulares aqui no ABC e quando a gente faz essa parceria, a gente oferece isso como um curso extracurricular para o pai. Né? Então o pai acaba investindo nesse curso fora do horário de aula dele. Então é como se fosse as escolas de programação, escolas de inglês no mercado, é um curso livre. E quantos trimestres vocês já tiveram? Ou seja, já tem aluno formado há algum tempo? Já tem alunos formados. Todo módulo cada turma a gente tem uma média de 16 alunos, né? Todo módulo a gente faz esses eventos e apresenta isso para investidores. Então a gente já tem várias startups que eles lançaram para o mercado. Algumas delas já foram até para eventos grandes de tecnologia. Eles já foram premiados também com relação às soluções que eles ofereceram para o mercado. Quanto tempo tem a escola? Fazem aproximadamente 3 anos. Né? Quando a gente lançou até o momento atual, aproximadamente 3 anos. O público é de faixa etária quase que única. Foi o que eu falei, né? Foi aquela faixa etária exatamente. Que você falou. 14, não aparece nenhum coroa anos. lá, por exemplo, e fala, eu quero fazer. Aparece, pior que aparece, e é engraçado, porque eles também sentem a necessidade de ter tido essa educação e não ter tido na escola, né? E eles queriam fazer, só que atualmente a gente só atende os adolescentes, né? Então muitos pais falam, posso fazer com ele? Não pode fazer. Não pode, a gente foca mesmo nos adolescentes, mas existe o interesse de alguns pais também. E por que vocês fazem isso? Porque a gente decidiu investir na base, né? Pessoal adulto, universitário, já existem algumas iniciativas, né? Então a gente preferiu focar na base porque ali a gente está preparando eles para o mercado de trabalho, entregando eles de uma forma mais inovadora para o mercado de trabalho, para as novas profissões que estão aparecendo, né? Ou para eles investirem no próprio negócio, criando a sua própria startup. E não seria bom eles terem a ideia de uma pessoa que está fazendo um esforço muito grande para acompanhar, faz perguntas não inerentes à matéria, para eles verem a importância que é fazer um curso bem feitinho? A troca de idade, assim? Não, é extremamente rico, a presença né? de uma pessoa com o triplo da idade. Sim, com certeza. A gente chama isso de cocriação, né? Então, são os jovens criando em conjunto para solucionar problemas, né? Então, alguém para chamar de tio, entendeu? O cara mais experiente da turma, né? Não, de fato é uma coisa muito legal, mas a gente hoje só foca nos adolescentes, né? Justamente porque é uma coisa que a gente decidiu ali quando a gente começou a empresa e é uma estratégia para nós, assim como Agora, Vitor, dentro da turma, não, das turmas de alunos, né? Vocês detectarem alguém que está se arrastando, que não está conseguindo, não é, com uma dificuldade muito grande, você nota que não é a dele. Vocês avisam, deixam a pessoa lutar? Quando você fala assim, né, não é a dele, a gente não forma só empreendedores, né? Ali a gente tem pessoas de diversos perfis. Não é um curso específico para uma pessoa que vai para a área de comunicação, ele pode ser ou para uma pessoa que vai para a sentido. área de tecnologia. A gente busca fazer com que eles se encontrem nesse curso, né? Independentemente para que área que ele vá, se vai ser tecnologia, comunicação, negócios, ali ele tem qualquer skill que ele tiver, né? Qualquer habilidade que ele tiver avançada, ele pode ser complementar a outra pessoa, né? Então, assim, empreendedor ou não, ali é lugar para ele. Bom, a periodicidade é semestral. Agora, qual é a carga horária? Como é que... A gente tem uma metodologia hoje que tem 1h15 cada aula, né? São 2 vezes por semana, então dá aproximadamente 2h30 de aula. Curso noturno? Não, ele é contraturno, né? Então pode ser à tarde, aos sábados. Geralmente, pessoal da idade de adolescente, geralmente é segundas e quartas, terças e quintas, no período da tarde. Turmas pequenas ou... Gira em torno de, a média mesmo, em 16 pessoas, que aí dá 4 startups por turma, né? É basicamente isso. E chega a ter nesse curso alguém que vai lá para aprontar, para fazer brincadeira? Hoje todo mundo está interessado mesmo. Acho que assim, quando a gente olha para a educação, é uma coisa muito bacana, né? Existem muitas regras, né? Na sala de aula, na escola tradicional, existem muitas regras, porque precisa. Né? Só que a gente adotou uma cultura dentro da sala de aula diferente. A gente dá muita autonomia para o jovem e prega que ele tenha bastante autorresponsabilidade. Né? Porque assim, com essa autonomia que ele tem, ele pode assistir a aula num puff, ele pode assistir a aula em grupo, né? Que são as ilhas que a gente chama, não é uma cadeira atrás da outra, sabe? Então a gente busca deixar um layout de sala que fique prazeroso, que ele goste de estar lá, né? Então assim,
essa cultura boa, esse clima bom faz com que ele goste e queira estar lá. Né? Então, às vezes, esse aluno pode até ser bagunceiro dentro da sala de aula, mas lá ele acaba se comportando porque é um ambiente que ele gosta. Baita de um cabeça, né? É difícil detectar o bom, o ruim, aquele que está interessado, aquele que não está. À distância, vocês não têm esse curso? À distância, não. A gente foca no presencial justamente porque a gente entende que essa cocriação, essa troca entre os jovens, ele desenvolve muitas habilidades deles, como trabalho em equipe, liderança, comunicação interpessoal, autodidatismo. Mais homem ou mais mulher? Hoje em dia tem bastante menino, né? Mas a gente quer incentivar cada vez mais que as meninas participem como um empoderamento feminino para o empreendedorismo. Eu acho que é extremamente importante. Para não ficar adjetivado de curso masculino. Não. O curso é para homem, para mulher, só que cada vez mais a gente quer incentivar que as mulheres participem disso, porque a gente precisa cada vez mais de mulheres na tecnologia, na inovação e no mercado, como empreendedoras, né? O curso dá chance do aluno repeti-lo, por exemplo? Ele não passa? Não. Outra coisa que a gente não tem assim, você está retido. Né? O curso ele é contínuo, né? E não tem provas. Então a gente avalia eles com base em projetos, que é uma metodologia, chama Problem Based Learning, né? Que é aprendizagem baseada em problemas. E com esses projetos que eles criam, a gente vai avaliando eles, só que assim, não tem você está retido, você não pode mais participar, você tem que voltar a um módulo. Né? A gente entende que é cíclico. Né? E a partir do momento que ele se forma, ele ainda continua em contato com a Cocria, para a gente dar mentoria para eles, para que eles estejam continuando estando preparados para o mercado. Você tem um bom inglês. O inglês é básico, né? Totalmente. Eu acho que é fundamental hoje, principalmente porque a gente vive numa era de tecnologia e inovação, né? Claro. Tudo isso está em inglês hoje em dia. Principalmente para o Personal Marketing Strategies. Exatamente. Queria agradecer muitíssimo a presença do Vitor Okuma, especialista Obrigado. em empreendedorismo, que veio dar uma verdadeira aula aqui no nosso programa. Obrigado, obrigado. Vitor. Boa sorte. Para nós. E nós continuamos homenageando a América do Sul. É todo por hoy. Gracias por la audiencia. Tiene más show en martes, miércoles, viernes, las 8 de la noche. Buenas noches e choles. Tchau, pessoal.